Bom dia, shalom, shalom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar então continuidade ao estudo de Êxodo e vamos meditar na palavra hoje no capítulo 19. Ontem nós meditamos o capítulo 18 inteiro e hoje nós vamos meditar o 19 inteiro. Então vamos lá, vamos ler. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor os chamou do monte, dizendo: Assim falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina, longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor
não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termo ao redor do monte e santifica-o. E disse o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Até aqui. Tem uns miquinhos ali na árvore fazendo bagunça. Então, a gente tira algumas lições daqui, né? A primeira é que depois do povo ter parado em Refidim, que era um local de descanso, e não um local de comodismo, né? Mas um local de descanso, um local para que eles fossem revigorados, né? E continuassem na jornada. Então, depois disso, já completando 3 meses de que o Senhor já havia os tirado da terra da escravidão do Egito e conduzidos ao deserto à presença dele mesmo, então o povo chega ao monte Sinai. E aí Moisés sobe ao monte para falar com Deus, né, porque o Senhor o chamou até o monte e o orientou: assim você vai falar à casa de Jacó, aos filhos de Israel, vocês têm visto tudo que eu fiz, né? Como eu livrei vocês da terra da escravidão do Egito, vos trouxe com asas de águia até aqui, para mim mesmo, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ora, olha a proposta de Deus. São vários povos na terra, trazendo para os dias atuais, são vários países na terra. Várias culturas, várias nacionalidades. Toda a terra pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Todos os povos pertencem a Deus. No entanto, Deus está fazendo uma diferenciação. Olha, dentre todos os povos que habitam na terra, eu escolhi vocês para libertar vocês da escravidão do Egito e trazê-los para mim, até mim. Mas tem um detalhe. Eu fui até vocês. Eu ouvi o clamor de vocês. Eu vi o sofrimento de vocês. Fui a vocês. Me revelei a vocês. Vos dei a minha lei, os meus estatutos, os meus mandamentos. Mas agora eu estou fazendo uma proposta para diferenciar vocês de todos os demais na terra. Se diligentemente, né, ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Embora toda a terra seja minha, embora todos os povos me pertençam, vocês serão minha propriedade peculiar. E aí, Moisés anuncia isso ao povo, e o povo a uma só voz responde: nós faremos tudo o que o Senhor tem falado. Né? Todo o povo respondeu, no versículo 8, a uma só voz, e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. A pergunta que
me ocorre agora é: qual vai ser a sua resposta para Deus? Você que tem me acompanhado até aqui, ou você que está assistindo esse vídeo hoje, qual será a sua resposta para Deus? De alguma forma eu acredito que você já tenha escutado a proposta de salvação de Deus. Salvar é te libertar da escravidão, da morte, para a liberdade e para a vida. E aí, eu quero fazer um paralelo com esse texto de Êxodo capítulo 19 com o Novo Testamento. Então, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, vai falar assim: Jesus falando: na verdade vos digo, quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se diligente ouvides a minha voz, né, e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar. Será o meu povo próprio, peculiar, diferente dos demais, escolhido, separado, né? Se diligente ouvides a minha voz. E aí Jesus vem e fala: aquele povo lá era um povo específico na face da terra, Israel, né? Os judeus, os hebreus. Hebreu é o nome da raça. Quando a gente fala judeu, está se referindo à religião, à fé judaica, judaísmo. O povo é hebreu. E a fé deles, né, a religião deles chama-se judaísmo. E por isso, quem é praticante do judaísmo é um judeu. Quem é praticante do cristianismo é um cristão, né? Então, vem Jesus depois e fala a um povo separado dentre o povo hebreu. Agora há uma nova separação, uma nova eleição, um novo termo. E aí Jesus fala a essas pessoas que agora estão o seguindo, que estão diante da face dele, que ele trouxe para ele mesmo. E fala assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, naquele Deus lá do Monte Sinai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, portanto passou da morte para a vida. E aí eu te pergunto: você tem ouvido a palavra de Jesus? Você tem crido em Deus? Porque se você ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso, você tem a vida eterna. Não vai entrar em condenação, passou da morte para a vida. E aí, ato contínuo, o Senhor diz assim: olha, o povo respondeu que sim, que vai te ouvir. Né? Moisés sobe e conta para o povo a resposta de Deus. O povo falou que tudo quanto o Senhor disser, eles vão fazer. E aí Deus fala assim: então fala ao povo o seguinte, fala o povo para se santificar. Vai se santificar hoje, amanhã, e no terceiro dia eu virei até eles.
e eles vão se santificar, vão lavar as suas roupas e que nesses 3 dias não se acheguem à mulher, ou seja, não tenham relações sexuais. Até porque relação sexual é para se ter só entre homem e mulher, né? Segundo os estatutos do ordenamento de Deus. Então, por isso que Deus só falando aos homens, porque o homem é o cabeça da casa, é o homem que responde a Deus. A lei foi dada ao homem, né? No jardim do Éden, Deus falou a Adão, né? De todo fruto de toda árvore que coloquei no jardim, comereis de todos, menos com exceção de 2, da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. A lei foi dada ao homem, Deus não se reportou à mulher. A mulher aprendeu com o homem e ela quebrou aquela lei, portanto nenhuma condenação tinha chegado até então. Mas quando ela dá do fruto ao homem e o homem come, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo a lei de Deus, os estatutos de Deus, a ordem de Deus, aí Deus vem, aí sim a consequência entra, porque eles agora se percebem nu, ficam com vergonha, pegam folhas, se cobrem, e aí Deus vem ao encontro dele na viração da tarde, como todos os dias, e aí chama-o, ele se esconde porque tem medo, porque Deus é santo e agora ele era pecador, e o pecado gera morte, morte significa separação. Então aquele que vive em pecado tem vergonha de Deus, não tem coragem de entrar na presença de Deus, e aí vai cada vez mais se afastando, se afastando, se afastando, e cada vez morrendo, morrendo e morrendo. Então aí Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Ele sabia onde o Adão estava, mas ele está chamando porque ele quer que o Adão se apresente a ele, né? E aí, depois da insistência de Deus, Adão então fala: Senhor, eu escutei o Senhor me chamando, mas eu tive vergonha, tive medo porque eu estava nu. E aí Deus pergunta: quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu falei para você não comer? Deus sabia que ele tinha comido, mas Deus está... Essa é a relação entre pai e filho. Você vê que seu filho fez alguma coisa errada, você sabe, mas você quer que ele te fale. Você quer que ele confesse para você. Você quer que ele demonstre arrependimento para que então você o oriente. E aí Deus fez assim, porque Deus é pai. E aí Adão então confessa seu pecado para Deus e tudo. Deus mata um cordeiro por causa do pecado. O cordeiro morreu, mata o cordeiro e com a pele do cordeiro faz roupa. É o cordeiro com o sangue dele derramado é que cobre a tua vergonha, que cobre a tua nudez diante de Deus, porque o pecado te desnuda diante de Deus. O pecado revela a sua pior natureza para Deus, você fica nu, envergonhado na presença de Deus por causa do pecado. E aí o sangue do cordeiro é que te purifica de todo pecado, é que cobre a tua nudez. A pele do cordeiro serve de roupa. Então aí agora então Deus faz roupa para eles, para cobrir a nudez deles. E aí fala: por causa da sua transgressão, você agora terá que arar a terra. Com o suor do teu rosto, você vai comer o pão de cada dia, porque antes não precisava, a terra produzia tudo, sem precisar trabalhar. E trabalho é castigo, né? Embora seja necessário hoje em dia. Deus não gosta de preguiçoso, lembre-se disso. Então, aí, além disso, agora, além de você ter que comer do pão com o suor do seu rosto, através do suor do seu rosto, vai ter que trabalhar, arar a terra para que ela possa produzir, a terra vai produzir abrolhos, né? E pragas, e você agora vai ter dificuldade, agora nada vai ser fácil, nada vai cair do céu mais para tu, né? E aí você, mulher, por conta disso, vai dar à luz em meio a dores do parto, né? E a serpente eu porei como inimiga sua, ela lhe ferirás o calcanhar, né? Aí tu esmagarás a cabeça da serpente. Aí tem algumas pessoas que acham que isso é literal, mas lá na palavra diz que da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Não é literalmente a mulher, né? É dela virá um
né? Só tem um poderoso para encarar Satanás. A palavra de Deus orienta: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você não estiver sujeito a Deus, ele passa o cerol em você. Tem casos aqui na Bíblia disso, né? Teve uma situação, não lembro se está em Gálatas, em Coríntios ali, que Paulo ia pregando o evangelho e ele, no poder do nome de Jesus Cristo, na autoridade que ele foi outorgada por Deus, né, pelo próprio Jesus, então ele expulsava demônios e os espíritos malignos se submetiam a ele, e aí algumas pessoas vendo isso, aí foram expulsar o demônio que estava em umas pessoas lá, os rapazes lá, e aí eles, no nome de Jesus Cristo que Paulo prega, está repreendido, sai agora. Aí sabe o que o diabo falou para eles? Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? E toma, ó. A Bíblia diz que o diabo bateu, foi muito, arrancou a roupa deles e botou para correr nu, pelado, envergonhado. Então, não pense você que a mulher ou qualquer uma outra teria o poder para isso, né? É da mulher virar um que esmagará a cabeça da serpente, embora ali na tradução diga que a serpente vos, falando para Eva, ferirá o teu calcanhar e tu esmagarás a cabeça. Mas não era ela na pessoa dela, é porque o meu filho é uma extensão minha, né? Jesus humano, a porção humana de Jesus, né? Porque ele recebeu um corpo. O corpo nasce de um outro corpo. É formado dentro do ventre da mulher. Então ele humanamente era uma extensão dela. E aí, mas só que ele é quem tinha o poder para esmagar a cabeça da serpente. E aí a lei dada aos homens, e os homens instalam essa lei dentro de casa sobre sua mulher e sobre seus filhos, e todos juntos têm que cumprir, né? Então Moisés leva a resposta, o povo diz que vai ouvir a voz do Senhor e Deus vai falar. Então vocês vão se purificar hoje, amanhã, não vão se achegar à mulher, não vão ter relações sexuais nesses dias para que estejam santificados e venham à minha presença, né? E aí, depois disso, o que Deus fala, né? E vocês, no versículo 6, e vós me sereis um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal e um povo santo. Olha, sacerdote é aquele que intercede. Sacerdote é quem intercede pelo outro. É quem se coloca no lugar do outro diante de Deus para interceder, né? Então, esse povo foi escolhido para ser um reino sacerdotal na terra. Não é que Deus, ao escolher um povo e comprar um povo para ele, exclusivo, peculiar, não é que os outros não sejam. Os outros são povos de Deus, são propriedade de Deus também. Mas Deus separa um povo para que esse povo seja um reino de sacerdotes, ou seja, esse povo seja posto entre os demais povos e Deus para intermediar, para interceder. E aí vocês não serão um povo também santo. E aí um reino de sacerdote e povo santo. Santo, a nossa natureza pecaminosa não nos permite ser, na nossa essência, literalmente santo. Nós necessitamos ser santificados, né? E santidade, essa palavra, não quer dizer impecabilidade. Tem muita gente que acha, né? Tem culturas aí que fazem esculturas, fazem imagem de homens que viveram nessa terra, que foram considerados santos, e aí acha que aquela pessoa ela está num nível espiritual acima e que ela não peca. Não. Santidade não tem nada a ver com impecabilidade. Santidade é você ser separado. É você
procurar se achegar àquele que é verdadeiramente santo na sua essência e andar na presença dele e se desviar do mal. Santidade é um estilo de vida, não quer dizer que você não vá pecar, você vai pecar, você vai tropeçar uma hora ou outra e você vai falhar. No entanto, o que a palavra de Deus diz? Filhinhos, essas coisas vos escrevi, está em primeira epístola do apóstolo João. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se eu pecar, eu tenho um advogado, que é Cristo, Ele quem me defende diante de Deus. É Ele quem apresenta as provas a fim de me absolver dos meus pecados. E quais são as provas? Ora, o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu pequei, eu sou pecador, por causa do pecado eu morri, fui separado de Deus, não tinha acesso a Deus por causa do pecado, porque o pecado me afasta de Deus. E aí, por falta desse acesso, Jesus Cristo, então, pagou o preço dos meus pecados, né? Lá na cruz do Calvário, Jesus falou assim, está consumado. Em grego é tetelestai, né? Quando em Roma uma pessoa era condenada no tribunal e era levada ao cárcere, encarcerada, presa por causa da condenação do crime que ela cometeu, colocavam-se na porta da cadeia um escrito de dívida, tudo que eles tinham, a sentença, tudo que a pessoa tinha feito de errado, né, estava escrito ali, roubou, matou, estuprou, né, e praticou aborto e tal, estava todos os pecados dele, todos os crimes ali estavam escritos para tornar público. A vergonha do pecado te expõe publicamente e ali embaixo estava a condenação. Quando ele pagava por aquele crime, cumpria aquela sentença toda, e no ordenamento jurídico hoje fala que a sentença ela transitou em julgado, então não cabe mais recurso, aí você vai cumprir a sentença. E quando você cumpre a sentença, no final dá lá o cumprimento total da pena. Então, quando eu consigo fazer o processo de execução penal e demonstrar para o juiz que o meu cliente cumpriu toda a pena dele, o juiz então expede o alvará de soltura e justifica o alvará de soltura por cumprimento total da pena. E naquela época ficava lá, tetelestai, está consumado, ou seja, cumpriu. Jesus na cruz do Calvário falou, está consumado, tetelestai, né? Ele pagou o preço, ele rasgou, a palavra de Deus diz que ele pegou o teu escrito de dívida diante de Deus, porque Deus é o reto e santo e todo-poderoso juiz que vai julgar vivos e mortos, né? Então, Jesus pegou o teu escrito de dívida. Se você confessou a Ele como Senhor, no teu coração creu que Deus o ressuscitou dos mortos, você ouve a palavra dele e crê naquele que enviou a Ele, você tem a vida eterna. Então, você que creu e que confessou e que agora entregou a tua vida para Jesus, ele pega todo o teu escrito de dívida espiritual, que está lá na porta da tua cadeia espiritual, ele te põe em liberdade e rasga o escrito de dívida e fala, está consumado, cumpriu, cumprimento total da pena. Aí você fala, mas nem cheguei a cumprir, né? Porque o cumprimento total da pena é na eternidade. A pena, no caso do pecado, ela é de prisão perpétua, ela é eterna, não tem fim, é quando a pessoa morre e é lançada no Sheol, no inferno, e aí é o que está escrito aqui, né? Na lei de Deus, a pena por conta dos crimes cometidos espiritualmente, que são chamados de pecado, é a morte eterna. Mas você fala, mas nem cheguei a cumprir. É porque teu advogado te absolveu, ele pagou o preço, ele cumpriu, ele morreu.
A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi ao inferno. Ele desceu à sepultura, à mansão dos mortos, e foi ao Sheol, ao Hades. Ele foi lá. Só que no terceiro dia ele reviveu, venceu os grilhões da morte, ressuscitou. No terceiro dia, Deus veio até o monte como fogo fumegante e fez a terra toda tremer e abalou todas as estruturas do céu e do inferno e da terra por amor a você. No terceiro dia, Deus se revelou à humanidade. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e agora não era mais aquele homem mortal. Agora era um homem revestido da imortalidade. Agora era um homem que experimentou a transformação, né, do corpo mortal para o corpo espiritual, o corpo incorruptível, né? Então, e se revelou poderosamente à humanidade. E aí isso tudo é feito por conta, para que nós possamos, à semelhança dele, andarmos nos seus estatutos, na sua lei, nos desviando do mal e nos santificando, sendo santificados por ele, né? À medida de que eu vou deixando o pecado, eu vou por conta, por razão própria, por escolha, por decisão, eu paro de praticar as coisas que são pecados, que a Bíblia, que a palavra de Deus considera pecado, não que os homens consideram. Tem muita coisa aí que se fala, não pode isso, não pode aquilo, que são dogmas humanos. Eu não estou aqui para cumprir dogma, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Protestante, seja da Macumba, do Espiritismo, de qualquer religião que seja do judaísmo, do hinduísmo, do budismo, dogma humano, não estou aqui para cumprir, estou aqui para cumprir a palavra de Deus. E eu sou pecador, sim, eu também tenho que me esforçar, tenho que diligentemente, eu tenho que me obrigar. O apóstolo Paulo fala que eu esmurrei o meu próprio corpo à servidão. Não foi literal, mas é como se você tivesse que esmurrar, porque o desejo da carne é inclinado para o pecado. A carne inclina-se para o pecado. Então eu tenho que quase que me esmurrar literalmente para vencer. É uma luta travada. É uma guerra espiritual. É a carne contra o espírito, né? Aí lá em Gálatas vai falar das obras da carne e das obras do espírito. Depois você dá uma lida lá na epístola de Gálatas. E aí você tem que... É uma luta todos os dias, né? A minha natureza é inclinada para o mal, a minha natureza é inclinada para a violência, né? O apóstolo Paulo fala que nossos pés são velozes para derramar sangue. E se eu não me controlar, né? Se você não se controlar, quantas pessoas a gente não vai matar e, né, fazer acontecer? Então, mas só que aí, à medida de que eu vou me achegando mais para Deus, que é santo, eu vou então sendo por ele santificado, por meio da sua palavra. A palavra, ela representa a água que nos lava, que nos purifica. Então, para a gente não se alongar, né? Então, santidade não tem nada a ver com impecabilidade. Santidade é um estilo de vida, é propósito. Você tem que ter tomar essa decisão. E aí, como eu falei, o povo de Israel foi separado para ser sacerdote, um povo sacerdotal, ou seja, aquela nação que ia revelar Deus às outras pessoas, que ia interceder por outras pessoas. E agora eu e você, que não somos um povo, não fazemos parte pela descendência humana no sangue, né, do povo hebreu, mas que fomos comprados por Jesus Cristo, enxertados, éramos oliveira brava e fomos enxertados na verdadeira videira que é Cristo. E aí nós também fomos feitos um povo sacerdotal. Isso está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. E está escrito assim lá: deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, e não o materno, mas o racional,
não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele está falando da palavra. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedra viva sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal, a pedra angular, a pedra da esquina, né? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mediante essa palavra de hoje, mediante tudo que aqui foi dito hoje, tudo aquilo que meditamos, Deus está te chamando. Deus tem um propósito na tua vida. E qual vai ser a tua resposta para ele? Eu espero que você diga que tudo quanto ele falar para você fazer, o que você vai fazer. Eu espero que você atenda ao chamado dele, ouça a voz dele e guarde essa aliança, a aliança do sangue do Cordeiro. Essa é a aliança no meu sangue, né? A nova e eterna aliança, o meu sangue que foi derramado por vós. Então, Cristo pagou pelo teu e pelo meu pecado. Ele nos comprou por um preço que ninguém poderia pagar. Ele levou o pecado da humanidade sobre ele, para que através do sacrifício dele, da morte dele, de todo o sofrimento que ele teve, que ele passou, para que através da morte dele e também da ressurreição, que ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e se apresentou diante de você, santo, incorruptível, poderoso, eterno, né? Para que você e eu não morrêssemos, não passasse por tudo que ele passou, para que pudéssemos passar da morte para a vida e ter a vida eterna. Então, ele está te chamando agora. Em Apocalipse capítulo 3 diz, Jesus falando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, sentarei à sua mesa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Então, qual vai ser a sua resposta? Espero que seja assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o rosto dele e te dê a paz.